paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio do Ministério Comunidade Cristã O Tempo Está Próximo e eu quero trazer um versículo, um pensamento para a sua vida, né? O meu coração estava queimando para falar sobre oração, né? Existe uma frase que nós temos e carregamos conosco, que é a questão de ouvir, né? Ou no caso da frase, né? Ouvir a tua oração, né? Quando Deus ele fala para nós, né, que ele ouviu a nossa oração. E realmente o que significa isso, né, que Deus ouviu a nossa oração? Quando nós estamos no nosso cotidiano com o ser humano, a gente tem muitas decepções, porque a pessoa que está do nosso lado, né, em questão de conversa, às vezes você está falando alguma coisa importante com ela e ela dá a intenção de que ouviu, né? Ou então você até questiona, você está me ouvindo? E a pessoa responde, sim, estou ouvindo, pode falar, né? E normalmente, ou às vezes as pessoas ouvem, mas acabam esquecendo, né? E então significa que realmente a pessoa não ouviu, né? Mas quando se trata de Deus, é diferente. E por que eu me motivei, né, a trazer essa mensagem? Porque a gente acaba confundindo, misturando Deus, né, com o ser humano. Então achamos que Deus ele é igual ao ser humano e a gente não dá muita atenção para isso. Em questão de Deus ouvir a nossa oração, quando Deus ele ouve a nossa oração, e ele responde, ele não responde a oração em si, ele simplesmente responde dizendo, ouvi a tua oração. E aí fica, né, um pensamento, devo orar várias vezes? A questão é, enquanto você não ouvir a voz de Deus te dando uma resposta, sim, você deve orar sim continuamente. Em Lucas capítulo 18, Jesus Cristo conta uma história de uma viúva que ela insiste em conversar com um certo juiz e enquanto ele não responde, ela não para. E Jesus Cristo colocou ali uma situação dizendo assim, se vocês orarem também Deus vai responder, se vocês forem insistentes. Quando Deus te responder, ouvir a tua oração, entenda o seguinte, Deus ele não está dizendo que simplesmente ele escutou a tua oração. Ele está dizendo da seguinte forma, eu estou realizando o que você está me pedindo. Essa seria uma tradução, né, espiritual, falando do pensamento de Deus. Então quando Deus diz assim, eu ouvi a tua oração, ele está dizendo, eu não vou questionar aquilo que você me pediu, eu vou simplesmente te abençoar. Nós encontramos algumas bases bíblicas, eu reservei algumas coisinhas aqui, em Gênesis capítulo de número 16, e o verso 11, está escrito assim, disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Olha só. Agar, quando sai fugindo, né, de Sara, por causa da discussão, dos momentos de desconforto que elas estão tendo ali, ela pega e sai. E é interessante que eu lendo, encontrei algo muito importante. Quando o anjo pergunta para Agar, o porquê você está aqui? E ela diz da seguinte forma, eu saí fugindo da face da minha senhora. Ou seja, Agar falou a verdade. Então é muito importante a gente falar a verdade independentemente da situação, principalmente diante de Deus. Então o anjo olha para ela e diz assim, olha, volta para lá porque Deus ele ouviu, né, a tua aflição. Quando o anjo está dizendo Deus ouviu a tua aflição, o anjo está dizendo Deus ele vai realizar e vai abençoar essa sua gestação. Deus ele vai abençoar o crescimento dessa criança, o seu desenvolvimento e o seu futuro.
E eu quero deixar uma palavra profética aqui. Talvez você esteja vendo esse vídeo, apesar de estar sendo gravado, mas diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a palavra de Deus, elas não têm data. Então eu quero profetizar, se você está tendo algum problema na sua gestação, eu profetizo que Deus esteja pondo a mão e esteja abençoando para que esta criança nasça de forma perfeita. Queimou no meu coração nesse momento de dizer essas palavras, então receba aí, certamente alguém vai precisar disso, em nome de Jesus Cristo. Amém? E também o anjo ele chega e diz assim para Agar, olha, Deus ouviu, né? Então Deus não estava só escutando, ele estava dizendo, olha, Deus está entrando em ação em relação a isso. Eu separei aqui também mais alguns versículos bíblicos. Olha só, no primeira carta de Samuel, né, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, aliás, capítulo 1 e o verso 16, ele vai ver Ana orando e vai conversar com ela, e ela dá uma resposta para Eli, dizendo, Eli, eu não estou embriagada, né? Tenho falado até agora da minha tristeza, né? E ela diz assim, ó, não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Ela disse, que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Eu estava lendo esses versículos e pude encontrar nessa tradução a seguinte forma. Ana, aqui nesse texto, ela fala que ela estava com ansiedade, ela estava ansiosa, né? Nós sabemos que a ansiedade é uma das grandes perturbações das pessoas. E como servo de Deus, eu quero profetizar que toda ansiedade que esteja te incomodando caia por terra da sua vida. Mas faça como Ana, ore ao Senhor, fale com Deus, entregue nas mãos do Senhor. Um dos outros versículos bíblicos diz assim, entrega ao Senhor, né, toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Né? Então, quando Ana ela ora ao Senhor, a Bíblia diz que o rosto dela deixou de ser triste, né? A tristeza dela foi embora. Aquilo foi uma forma de Deus responder. Deus alegrou o coração dela. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, né? Então, quando ela saiu dali, ela já saiu com a certeza, né, de que Deus havia ouvido a oração dela, porque Deus ele age na minha e na sua vida, meu irmão. Também eu separei aqui mais um outro versículo muito importante sobre o assunto, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 13, né? Onde o anjo ele aparece ali a Zacarias para lhe informar, né, sobre a bênção que estava para derramar sobre a vida dele e da sua família, né? Que diz assim, mas o anjo lhes disse, não tenhas medo, Zacarias, Deus ouviu a tua oração, tuas orações, e Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e lhe darás o nome de João. Olha só, quando o anjo ele chega, né, para Zacarias, para lhe dar, ele diz da seguinte forma, Deus ouviu as tuas orações, né? Então, se Deus ainda não ouviu a sua oração, meu amado, minha amada, você continue orando. Olha só, ali no texto diz assim, que Deus ouviu as tuas orações, orações é plural, ou seja, Zacarias ele orou muitas vezes para Deus abençoar e lhe dar um filho, né? E não vou entrar em detalhe aqui nas situações dele nessa época, porque isso é realmente um milagre de Deus. Então é isso, quando Deus ele diz para nós que ele ouviu a nossa oração, acredite, a resposta, a situação já está se movendo. E para me encerrar, eu quero deixar aqui para a sua meditação também, no livro de Êxodo, no capítulo 3, né, e o versículo de número 7 em diante, quando o Senhor ele fala com Moisés a respeito da situação do povo. Deus ele quer enviar Moisés para o Egito e para resgatar o povo lá, né, tirar conforme ele havia prometido para Abraão lá atrás. E ele diz da seguinte forma, disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito,
tenho ouvido o seu clamor, olha só, tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus malfeitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Olha só, Deus ele disse que ele ouviu o clamor do povo. Então, quando Deus ele chegar para você e disser assim, olha, eu ouvi a tua oração, meu amado, a sua situação está prestes a ser resolvida. Deus agora começa um processo para tirar o povo do Egito, né? E eu profetizo que algo esteja vindo sobre a sua vida também. Eu profetizo que suas aflições já estejam diante de Deus, já saia da gaveta de Deus. Eu profetizo que através de pessoas egípcias, através da vida de Moisés, que era, lá atrás foi meio que descartado, não vou entrar em detalhe agora, mas eu gostaria muito que você soubesse disso. Deus ele tem ouvido as tuas orações, então fique tranquilo, as coisas estão acontecendo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, te livre, te guarde. Amém? Venha fazer uma visita no nosso ministério Comunidade Cristã, o tempo está próximo. Nós te aguardamos com ansiedade.